Fala, turma, olha eu aqui de novo. Tudo bem? Pessoal, entrou um passageiro hoje aqui. Eu gosto de gravar vídeo sobre as coisas que acontecem aqui, né, dentro do carro, as coisas que vai acontecendo no dia a dia. E hoje um fato curioso. Entrou um rapaz dentro do carro e aí a gente fomos conversando com ele de boa, sabe? Um rapazinho bonzinho. E aí eu peguei e aí falei pra ele, ele falou, eu tô indo fazer uma entrevista, cara. Mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não passo nenhuma entrevista. Eu falei, sério, você não consegue passar entrevista? Ele falou, não consigo. Eu falei, mas por que você não consegue? Você sabe o porquê? Você já parou pra pensar por que você não tá passando nas entrevistas que você participa? Cara, eu não sei. Eu sou trabalhador pra caramba. Eu saí do último emprego meu, eu tinha bastante tempo de carteira. Eu trabalhava lá, eu montava divisória, eu fazia montagem de divisória. Eu acabava antes de todo mundo o meu serviço e, e eu fui mandado embora depois de um bom tempo de trabalho. Só que agora eu não estou conseguindo achar outro serviço. Eu falei, mas como que é a entrevista que você participa? A pessoa pergunta para mim o que eu fiz, o que eu faço. Eu falo para eles. Só que eles não me contratam. No final das contas, eles acabam não me contratando. Agora eu tô indo fazer outra entrevista. Cara, eu tô tão nervoso, cara, nem dormi direito, tal. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte. Só pelo que você me falou, você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai pro serviço e faz o seu melhor, não é? Ele falou, é. Eu falei, então por que você não fala isso na sua entrevista? Quando eu vou ser sincero pra você, não é me gabando, nem falando que eu sou o melhor, nem nada. Mas vamos parar pra pensar de um jeito. Vamos pensar aqui junto, nós dois, falando pra ele. Se a empresa te chamou, é porque ela precisa de você. Você tá desempregado, não tá? Você não mandou seu currículo? É. Vamos usar uma psicologia diferenciada agora? Falei pra ele. Vamos usar diferente? Vamos fazer o seguinte. Se ela olhou seu currículo e o seu perfil se encaixa no que ela quer, significa que não é você que precisa dela. É ela que precisa de você. Aí ele falou, não, mas eu tô desempregado. Eu falei, então, você tá desempregado, você não deixou o currículo lá? Deixei. Eu falei, então, se você deixou o currículo lá e ela te chamou, ela tá interessada em você. Você entendeu? E ela quer saber na conversa se o que você colocou no currículo é exatamente o que você faz. O que você colocou no currículo lá? É o que você faz? Ele falou, é. Eu falei, então pronto. Se ela te chamou, você já tem 50% de chance de estar empregado. Aí ele regalou o olho. Como assim? Eu falei, ninguém pensa nisso, né? Mas você já está 50% empregado. Se ela te chamou para fazer uma entrevista, ela está interessada em você. Ela não vai te chamar simplesmente por chamar, senão ela pegava qualquer um na rua. Você entendeu? Eu entendi ele falando, né? E o rapaz bem simples, mano. O carinha é legal pra cara. Dá pra ver que o menino é esforçado, sabe? E eu falei, então é o seguinte. Você falou que montava divisória, não é? É. Você falou que terminava primeiro que os outros o seu serviço, não era? É. E o que você fazia depois? Ah, depois que eu fazia o meu serviço, eu ia lá ajudar os outros para terminar a produção logo. Eu falei, então, olha o lado positivo que você tem em relação a muitas pessoas. Vamos lá. Quando você chegar na entrevista, o que você vai falar? Ela vai te perguntar: o que você fazia no outro serviço? Qual era a sua função lá? Você vai falar montador, não é? Que você montava divisórias? Você falou sim. Eu falei, então você chega nele e fala assim: ó, eu trabalhava montando divisórias, eu sou tão eficiente que criei um método de trabalho que eu consegui acabar primeiro que todo mundo. Então as pessoas estavam fazendo o serviço delas, eu já terminava o meu primeiro. E aí eu fazia além do que a empresa me pedia. Eu fazia o meu serviço e ajudava os meus colegas que não tinham a mesma desenvoltura que eu, que não conseguia dar a mesma produção. Então eu fazia a minha produção e ajudava os outros.
Isso aí, eu falei para ele, é um trabalho coletivo. O que que a empresa quer? Que as pessoas produzem mais, que as pessoas tenha, sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar em conjunto em prol da empresa, não é? Ele falou, é. Eu falei, então, esse é um argumento para a empresa te contratar. Você entendeu? Então, assim, para pra pensar, você tem as qualidades. Primeiro, olha lá, você tem a qualidade, porque senão ela não ia te chamar, certo? Seu currículo chamou a atenção da empresa, então você já tem um ponto positivo. Segundo, você é uma pessoa esforçada, faz muito bem o seu trabalho e antes dos outros, não é? Terceiro, o que que você faz? Você não olha para a empresa, vai lá e ajuda as outras pessoas? Eu falei, então, cara, se eu sou uma pessoa que estou querendo contratar alguém, eu ia contratar você, entendeu? Uma pessoa proativa. Você sabe o que é proativo? Não, eu falei, então, ser proativo é exatamente isso, fazer a sua função e mesmo que as pessoas não peçam, você fazer outras coisas que não te pedem para fazer. Você ir lá e fazer alguma coisa que a pessoa não te pediu, mas você está no seu serviço, é o seu trabalho, você vai lá, ajuda um, ajuda o outro, desenvolve um serviço aqui, outro lá. Aí ele ficou me olhando e falou, caramba, eu não tinha pensado desse jeito. Eu falei, então, cara, você já está empregado e não sabe. Você entendeu? Então, assim, ó, vai lá. Ele falou, tem que ter pensamento positivo. Eu falei, não, não, não. As pessoas falam de pensamento positivo, mas você tem que estar convicto disso. Você entendeu? Você está convicto de que você já passou nessa entrevista? Porque se ela te chamou, você, que nem eu te falei, você se encaixa no perfil. Você tem que estar convicto de que você já vai passar na entrevista. As duas últimas empresas que eu participei das entrevistas, eu passei. Você entendeu? Hoje eu tô aqui trabalhando hoje de motorista de aplicativo por conta, porque é uma opção minha. Você entendeu? É uma opção minha. E eu recusei, como eu tinha espalhado uns currículos, umas empresas me chamou, eu não fui. Eu não fui porque é minha opção. Falei para ele, não porque eu sou melhor, não, é minha opção. Eu fiz o meu currículo, coloquei lá as minhas formações, coloquei as minhas experiências, as empresas chamam. Eu participo da entrevista, não é o que eu falo o que eles querem. Eu falo a verdade e a palavra tem peso. Quando você fala a verdade, as pessoas sentem que você está falando a verdade. Entendeu? Então, quando você chegar lá, não tenta você se enganar. Já pensa de agora. Se ela me chamou, porque ela precisa de mim. Ela precisa pôr alguém lá. E meu currículo atende às necessidades deles. Agora eles querem conversar comigo. Quer saber qual é a minha mente, como é que eu penso. E quer saber se o que está no meu currículo realmente eu fiz. E na hora de dar conversa, você fala a verdade. Você está inventando, falando que você ajudava os outros? Não. Você está inventando e falar para a empresa que você fazia além do que ela te pedia? Não. Então, a vaga já é sua. É só você ir lá, participar da entrevista, você vai participar, mas a vaga já é sua. Aí ele deu um sorriso, sabe? Ficou meio contente. Assim, nossa, cara, eu precisava escutar umas palavras dessa. Falei, não é que você precisava escutar, de repente você precisava escutar para te dar um estalo assim na mente e você saber que você que está sabotando você mesmo, você que não arruma um serviço porque você mesmo não quer. Porque chega na hora você fica nervoso, chega na hora você tenta inventar alguma coisa para poder, é, como é que fala? Convencer a pessoa e a pessoa percebe, esse cara não tá falando a verdade. Ele tá tentando me enganar, ele tá tentando enfeitar muito pavão, entendeu? Então, quando você falar isso daí, se realmente é a verdade, você vai ver, cara, o emprego já é seu. Eu te contrataria. Aí ele ficou, caramba, meu, nossa, você foi top. Eu falei, ó, vou contar uma coisa rapidão pra você aqui, ó. As últimas entrevistas que eu participei, uma delas foi numa empresa multinacional. E eu fui na entrevista, mas tinha gente, hein? Tinha uma fila de gente. Eu cheguei lá, eu acho que eu fui um dos últimos a conseguir um encaminhamento, porque eu peguei no pátio aqui de Cabreúva. Eu acho que foi um dos últimos a pegar. E durante a entrevista, eu falei a verdade. Eu
eu tava trabalhando, vendendo churros na praça. E eu ficava o dia inteiro no sol, assim, ó. Eu ficava debaixo de uma árvore, mas tinha uma certa hora que a árvore, o sol baixava assim e pegava em mim, sabe? Às vezes eu mudava o carrinho de lugar, mas não dava, era um solzão danado. Eu ia umas 4 horas e ficava até 8, 9 horas vendendo. Então eu ia umas 4 horas para pegar os pessoal que saía às 5 horas, mas aquele solzão das 3h30, 4, assim, até às 5, o solzão torrava eu. Então eu falei para ele assim, eu tava participando da entrevista e o rapaz falou assim, nossa, aqui é logística, você tem formação na área da qualidade. Por que eu vou te contratar? Aí eu falei assim para ele, falei, olha, tá vendo minha cor? Hoje meu braço tá marrom, tô queimado do sol hoje, porque eu não escolho o trabalho. Eu tava vendendo churros na praça e trabalhar aqui para mim vai ser um privilégio. Se eu me esforcei para trabalhar lá, você imagina como que eu vou me esforçar para trabalhar aqui. E aí eu sei que eu participei da entrevista, uma das falas foi isso, que eu, durante a da entrevista, ele perguntou minha formação, o que eu fazia, tal, e aí me perguntou o que eu fazia, né, e por que deveria me contratar, e eu peguei e falei isso, que eu não escolhia serviço. O que eu queria era uma oportunidade de entrar naquela empresa, porque é uma empresa multinacional. E aí pronto, beleza, fui para casa. Um dia mais ou menos, ou foi um dia ou 2 dias depois, me ligaram e falou que eu passei na primeira etapa, que eu passei na entrevista. Cara, eu fiquei contente pra caramba, fui lá, depois fiz uns exames médicos e entrei na empresa. E conversando com o rapaz, o meu supervisor, né, que me contratou, que fez a entrevista, na realidade né, eles estavam em 5, se eu não me engano, cada um de um setor. E depois que terminou a entrevista, ele falou, Levi, você sabe por que você foi contratado? Eu falei, pela minha qualificação. Ele falou, não, por uma coisa que você falou na entrevista. Aí eu falei, então o que eu falei assim que fez diferença assim? Ele falou, você falou que está disposto a trabalhar independente de que setor fosse e que você se esforçava para vender churros na praça e ia se esforçar também para trabalhar aqui. Isso para mim foi um diferencial. Eu vi em você uma força de vontade e tal. Conversou assim comigo, sabe? E eu nem imaginei que isso aí ia ser um divisor de águas. Foi muito bom quando eu trabalhei nessa empresa, uma empresa grande, alemã, muito boa. E no final das contas eu pedi para sair da empresa. Ele não queria, falou para mim, Levi, eu não quero te mandar embora, mas para mim ali, assim, eu achei que era a hora de sair, sabe? E sair, tenho saudade pra caramba de lá, as pessoas são gente boa, as pessoas que trabalhavam lá, trabalham lá ainda. E o que acontece? Olha, uma pequena frase como que fez uma diferença muito grande. Então, eu acredito que se esse rapaz foi convicto fazer essa entrevista, ele já passou nessa entrevista. Então, assim, se você levantar hoje e tiver desempregado, alguma coisa procurando serviço, e se você for participar de um processo seletivo, saiba que você já passou. Se está te chamando, é porque você atende a empresa, entendeu? Você já atende ela, atende os requisitos. Senão nem ali você estaria, nem ali eles teriam te chamado. Então, vai lá, fala exatamente o que você faz. Não é que você vai falar o que eles querem escutar, não. Fala o que você faz. Eu tenho certeza que eles vão perceber que as suas palavras têm peso, tem verdade nas suas palavras. E aí eu tenho certeza que só se não for para você mesmo. Aí você não consegue, mas caso contrário, se tiver indeciso de querer contratar alguém e você chegar lá e falar a verdade e falar dessa forma, independente do que você fizer, você vai ver que vai fazer diferença. Teve uma entrevista antes dessa, eu fui fazer, mas eu levantei e falei assim, não quero fazer essa entrevista, mas eu vou por causa do compromisso. Chegando lá, me deixaram esperando quase 2 horas. Marcaram entrevista para mim, acho que foi 7h30. Me atenderam quase 10 horas. E aí eu já estava injuriado. Falei, caramba, eu não queria vir nessa entrevista.
e vim ainda me fizeram esperar. Eu, sabe quando você vai, senta lá para participar da entrevista, falar com o rapaz individual? Eu já sabia, eu já entrei sabendo que eu não ia passar e que se passasse também não fazia questão de ir. Eu não passei. Você já vai com eu não quero passar, não tenho intenção de passar nessa entrevista. Então, quando você vai desse jeito, você não passa. Agora, quando você vai convicto, eu vou passar nessa entrevista, já sai pensando positivo. Não pensando positivo no. Ah, tipo assim, levanta o dia e fala: meu dia hoje vai ser abençoado. Você vai fazer por onde ser abençoado? Se você não fizer, cara, não, tá jogando palavras ao vento. Agora, se você falar: não, meu dia vai ser abençoado, e acontece alguma coisa que te tira do sério, você fala: não, não é isso que vai me deixar, vai atrapalhar meu dia, não. Meu dia vai continuar sendo abençoado. E quando vem as adversidades, você continua pensando positivo, meu, você vê como flui o dia, vai bem, entendeu? Então, assim, tem que ter a atitude também, certo? Então, tem um monte de casos aí que eu vou contar um rapidinho agora pra vocês aí. Se você que já tá trabalhando, tá empregado, escuta essa dica aqui. Trabalhei numa empresa, eu entrei como ajudante, eu tinha 19 anos. E chegando lá tinha uma máquina para operar, ninguém queria operar porque o dono da empresa era um cara chato, era um cara exigente, chato, crítico, né? Era um cara meio de lua, sabe? Às vezes ele chegava e te cumprimentava, às vezes não. Mas eu entendo ele. Para tomar conta de uma empresa, tomar conta de um monte de pessoas, não é fácil, né? Eu sei que quando eu entrei, ninguém queria operar a máquina. Eu falei, não, o apelido do dono da empresa era Pezão. Seu Pezão, espero que eles falavam, seu Pezão. Seu Pezão, nossa, ele é chato, nossa, ele é um cara difícil de lidar. E aí quando eu entrei, eu vi os pessoal operando a máquina, e quando faltava um operador, a máquina ficava parada. Eu pensei, eu falei, caramba, eu perguntei pro operador, quanto você ganha? Cara, ele ganhava mais do que o dobro, muito, acho que umas 2 ou 3 vezes, umas 3 vezes meu salário. Eu falei, caramba, esse cara ganha bem pra caramba. E eu com 19 anos, querendo casar, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender a operar essa máquina. O operador, o apelido dele era Chola. Eu falei, Chola, cara, me ensina a operar essa máquina. Ele falou, não, não vou te ensinar, não. Se der prejuízo aqui, eu que vou tomar prejuízo. Eu falei, meu, me ensina. Vamos fazer o seguinte, na hora do meu almoço, eu almoço e venho pra cá, fico na máquina. Você vai almoçar, faz minha hora de almoço e a sua. Fez assim pra mim, Falei, não, sério mesmo, cara. Sério mesmo? Eu falei, sério, só que você tem que me ensinar. Falou, beleza. Começou a me ensinar como ligar a máquina, como alinhar a máquina, como distorcer, fazia tubos, extrusava tubos, como fazer os tubos, como regular a voltagem da máquina de solda, a amperagem, e foi velocidade, foi me ensinando. 3 meses eu estava mexendo na máquina já. Já sabia ligar a máquina, ele ia almoçar, eu ficava só tomando conta e cortando os tubos que saía na produção. Passou um tempo, o dono da empresa, o Pezão, né? Ele chegou e falou assim, eu falei pra ele assim, eu não vou nem falar o nome dele, que de repente, eu vou falar, não vai nem ver esse vídeo. Seu Domênico, eu queria, se eu operar essa máquina aqui, o senhor aumenta meu salário? Aí ele falou, aumento. Falei, aumenta mesmo? Ele falou, aumento. Falei, então tá bom. Só que eu já tava aprendendo. Passou uns 30 dias, eu falei pra ele, ó, já sei operar a máquina. Ele falou, mentira. Falei, não, já sei. E ele, precisando de operador de máquina, os caras bebiam muito e não vinha trabalhar de segunda, de sexta-feira não ia. Porque a empresa tava na mão deles, né? Falou, você sabe trocar as matrizes? Falei, sei. Sabe ligar a máquina? Sei. Sabe alinhar a máquina? Sei. Aí ele ficou coçando a cabeça. Sabe mesmo? Eu falei, sei. Pergunta lá. Puxou lá pro Januário. Pergunta. Aí ele ficou assim. Como é que você faz? Eu falei, ó, uso o compasso do lado de cá, de lá, passo a linha no meio, expliquei tudo pra ele como é que eu fazia, ele coçou a cabeça. Depois nós conversa. Eu falei, tá bom então. O senhor falou pra mim que se eu aprendesse, você ia aumentar meu salário, né? Eu falei, então tá bom. Quem não tá cumprindo com a promessa é você. Se surgir uma oportunidade em outro lugar, eu vou embora.
Aí ele regalou o olho assim pra mim, assim, ó. Eu lembro até hoje. Eu ganhava R$ 680 por mês. Ah, ele aumentou para quase R$ 700. Ou 380, é isso mesmo. Eu falei 380. Ele aumentou para quase R$ 700 meu salário. Só que ele pagava 1.000 e pouco pros outros, 900 e pouco. Era um bom salário. E eu não acreditei. Eu não acreditei. Ele catou assim, ó. Ele falou assim pra mim. Depois nós conversamos. Eu falei, então tá bom. Se surgir uma oportunidade de outra empresa, eu vou embora. O senhor não tá cumprindo com o que você falou. Aí ele regalou o olho assim, ficou me olhando. Aí quando eu fui sair, ele, peraí, espera aí. Catou uma lapiseira assim, ficou pensando assim, ó. Pegou e colocou lá, ó. 690 e pouco, quase R$ 700. Tá bom esse valor pra você? Eu falei, tá bom, tá bom. Eu vou te colocar como meu oficial de operador de máquina, tá bom? Eu falei, tá bom. De ajudante, fui para meu oficial com salário. Então, assim, todo dia na hora do almoço eu trabalhei. Entendeu? Olha o esforço, olha a diferença. E todo mundo ficava, Levi, sai disso daí, o cara vai, mano, você vai escutar um monte de desaforo. Não escutava. Porque eu fiz, aprendi e fiz o meu melhor. Quando eu estava pronto, eu cheguei lá e criei minha oportunidade. Tá aí, ó, criar a sua oportunidade. Você entendeu? Então você que está assistindo esse vídeo aí, ó, cria a sua oportunidade, beleza? Se isso aqui for relevante para você, se inscreve, compartilha. Se não, só assistir e dar um joinha aí, tá valendo. Isso aqui não é o foco de compartilhar, só para você se instruir. Se você tiver alguém aí que está desempregado, dá essas ideias para ele. Indica meu vídeo aí, mostra aí, tá bom? Eu faço vídeo porque eu gosto, que eu quero agregar na vida de outras pessoas que também tá precisando, tá? Esse negócio de, o cara tá fazendo vídeo porque o cara quer ser remunerado. Se for bem, se não for, paciência, filho. Eu quero fazer uma coisa que ajude o próximo, certo? Quero ajudar vocês aí, tá bom? Um abraço, fui, até a próxima.